Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 18 de maio de 2024. Cientistas revelam interruptor do medo no cérebro e como desativá-lo, um avanço significativo publicado pelo PA, parte 2. Um marco significativo no estudo das neurociências foi recentemente alcançado, conforme relatado pelo Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, PA. Uma equipe de cientistas dedicados conseguiu identificar um interruptor do medo no cérebro humano, bem como métodos para desativá-lo. O estudo, publicado pelo PA, revela a descoberta de um núcleo cerebral específico responsável pelo processamento do medo. Este avanço na compreensão neurológica representa um potencial para tratamentos inovadores em distúrbios relacionados ao medo, como fobias, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. A pesquisa detalha como esse núcleo cerebral, até então enigmático, opera como um centro de comando para reações de medo, regulando a resposta emocional aos estímulos percebidos como ameaçadores. A equipe de pesquisa também explorou métodos para manipular essa região do cérebro, buscando formas de atenuar ou desativar a resposta ao medo. Esta descoberta tem implicações profundas não apenas para a neurociência, mas também para o tratamento de condições psicológicas. O estudo oferece uma nova compreensão de como o medo é processado no cérebro e abre caminho para abordagens terapêuticas mais eficazes. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Florações Evangélicas, esclarece sobre o medo. Esmagadora maioria das criaturas padece a rigorosa constrição do medo. Adversário dos mais cruéis, o medo é responsável por tragédias inomináveis que varrem a terra em todas as direções, gerando clima nefando de atrocidades de classificação muito complexa. Sob o comando do medo, homens e mulheres se atiram a dissipações venenosas, entregando-se a paulatino aniquilamento, do qual dificilmente se libertam. Jovens em todos os hemisférios do planeta sofrem na atualidade os miasmas do medo, que os intoxicam, enlouquecendo-os de surpresa. Não obstante as superiores conquistas do pensamento, as largas expressões da comunicação, os debates francos e livres, as liberdades dos costumes, as realizações tecnológicas preciosas para o contexto humano, nos dias modernos, falecem os ideais do enobrecimento e as linhas da sóbria razão, graças às tenazes do medo dominante em todos os campos da ação. A fuga espetacular dos deveres e os desregramentos sexuais são portas falsas pelas quais enveredam as odiernas comunidades subitamente transformadas em manicômios de largas proporções, permitindo-se os jovens, em razão disso, encontros periódicos e maciços para se sentirem uns aos outros e, ao impacto da música selvagem como dos entorpecentes, esquecer, sonhar, embalar aspirações para eles irrealizáveis na sociedade chamada de consumo. O medo de enfrentar problemas e solvê-los, como consequência do falso paternalismo do passado, empurra as mentes novas a formas diversas de expressão, muitas delas inspiradas por outras mentes desencarnadas que intercambiam psiquicamente em clima obsidente de longo curso entre as duas esferas, aquém e além da morte. Alimentado ou esmagado nos painéis da alma, raramente vencido nos combates face a face de cada dia, o medo se alonga e prossegue, mesmo quando o espírito desencarna, permanecendo atado às reminiscências infelizes, anestesiado pela hipnose do pavor. Dizimando em largas faixas da experiência humana, o medo não tem recebido o necessário investimento do estudo psicológico na Terra, quanto às suas raízes, que se encontram cravadas nos recessos íntimos do espírito, bem como não tem merecido a justa apreciação para combatê-lo com os hábeis recursos específicos, capazes de vencer e destruir.
o criminoso inqualificável que mata com requintes de sadismo e o suicida melancólico que investe, cobarde, contra a própria vida, sofrem a psicose do medo. O grupo anarquista que consuma agressões revoltantes em nefastas maquinações da crueldade e o pai de família insensível no lar, ocultam-se nos rebordos do medo, buscando ignorar a enfermidade que os desequilibra. Na quase totalidade dos crimes que explodem, opressivos, encontram-se os rastros do medo sempre presente. As constrições morais pungentes, econômicas apavorantes, sociais caóticas, educacionais de solução difícil, das enfermidades de caráter irreversível, se fazem fatores preponderantes para que grace o medo, soberano. Em tal particular, desempenharam relevante papel as normas religiosas do passado que ensinavam o temor em detrimento do amor a Deus, os preconceitos exacerbados ante os quais a gravidade do erro era ser este conhecido e não apenas praticado, desde que se demorasse ignorado, contribuíram expressivamente para a atmosfera que hoje se espalha célere e morbífica. Contudo, as informações espíritas responsáveis pela natural realidade do além-túmulo, desvelando os falsos mistérios e elucidando os enigmas ontológicos, são portadoras do antídoto ao medo, mediante a confiança que ministra aos que se embeberam da sua água lustral, penetrando de paz quantos se comprazam em meditar e agir com segurança nas diretrizes de fácil aplicação. O labor fraternal, o culto doméstico do Evangelho, o pensamento de otimismo frequente e o recolhimento da oração, a par do uso da água magnetizada e do passe, produzem expressiva terapêutica valiosa e de imediatos resultados para a aquisição da saúde e da renovação, combatendo o medo. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de maio de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.